também que é um tempo, é um momento, Sim. é uma época. A política ela tem um ciclo que ela começa, ela termina. Sim. Isso é importante. E assim como ela começou para alguns, eu acredito que ela está na hora de terminar. Participar mais e veio num crescente. Então eu passei pelo PDT. Mas vamos contar já um pouco mais do meu lado, né? Porque o lado, por exemplo, do Carlão na questão política, já todo é mundo mais acompanhou, conhecido, né? A questão da popularidade dele, tudo como ele é querido na Agenor, sempre foi o vereador mais votado na Agenor, na última foi o vereador reeleito mais votado, entendeu? Então assim, hoje ele não tem pretensão de se candidatar em Mongaguá, né? Mas na família a gente tem pretensão de dar continuidade a um projeto político, mas eu sou o Júlio, né? Então a gente, por exemplo, tá andando junto nós três nesse momento. Mas você tem sua característica, você tem a sua, tem a minha, tem o maior respeito. Isso é muito importante. E eu sou o Júlio e todo mundo junto tem um potencial muito maior. Então aproveitar o que é bom de cada um, né, e a gente poder seguir. Mas na época do Major Olímpio, o Major Olímpio era do PDT, deputado estadual. O Carlão, na ocasião, me convidou junto com o Danilo Morgado, se eu não me engano, inclusive foi candidato a prefeito em Praia Grande, estava aqui na live hoje. Deve vir candidato a prefeito novamente. E eu comecei a participar. Como eu participava já dos movimentos do Secov, que era o Sindicato da Habitação, que eu fui diretor por 4, 5 anos, eu acabava, mas eu ia mais como para participar no começo, né? Depois que eu fui convidado a ser diretor. Eu acabava me empolgando um pouco, né, com o negócio de reuniões. Tava conhecendo o mundo ali, né? Então, assim, no mundo, assim, organizações e tal. Aí eu comecei a realmente me envolver mais. Aí participei, eu lembro que eu fui na Câmara de Cubatão, conheci o Major Olímpio. Eu me identificava porque o Major era muito decisivo, né? Isso nem se falava ainda em Bolsonaro na época. Em direita, Bolsonaro. Aí, depois de um tempo, quando houve a situação que o Bolsonaro se candidatou a presidente, nós assumimos o PSL aqui em Mongaguá. Por conta do Major Olímpio, na verdade, não por conta do Bolsonaro. Então eu era apegado, entre aspas, eu era seguidor do Major Olímpio na questão, porque eu entendia que ele me transparecia confiança. Era um militar, ele quando falava era firme, tanto bem posicionado. Sempre foi um cara sério. E sempre foi um cara sério, né? Então eu participei, fui presidente, fui vice-presidente, presidente do PDT, depois presidente do PSL. Na última campanha aqui em Mongaguá, eu ajudei a montar o partido, cuidei de toda a parte burocrática, que por sinal dá bastante trabalho. Dá mesmo. Nas pretensões que a gente tem, tomara que alguém cuide disso, né? Ou eu vou pra rua. Não dá pra cuidar das duas coisas. Entendeu? E fiquei basicamente 2 anos recente agora sem pensar na questão política, dedicando às obras, que a gente tem uma pequena construtora, mas não tão pequena mais. Tem a imobiliária, tem a empresa de financiamento. E eu entendia que com a obra eu ia me sentir completo, que eu ia conseguir atingir o meu objetivo e que simplesmente falei, eu ganhei dinheiro, o que me interessa é isso e tal. E eu senti um pouco de um vazio nesse momento e sem hipocrisia, porque como se eu pudesse contribuir mais. Então eu falei, legal, tô andando com o carro que eu quero, tô morando no apartamento que eu quero, mas aí você vai numa rua, a rua tá com buraco. Não é uma crítica direta, mas assim, não acontece, é pessoal, nada. Aí você vê pessoas reclamando, pessoas que meu irmão ajudou na parte da saúde não estão tendo mais o mesmo atendimento. Aí aquilo ali começou a me mexer. Chegou um belo dia, um grupo de pessoas, né, são populares, outras lideranças políticas, fizeram uma proposta, obviamente, e eu falei, vamos analisar, mas deixa eu pensar primeiro. Tô um belo dia no escritório, sozinho. Falei, rapaz do céu, passado um tempo já da proposta. Será que esse é o caminho para minha vida, cara? Entendeu? Foi quando bateu realmente a percepção de que eu falei, agora eu vou me tornar um aprendiz, né? Só que aí você tem um articulador político, que de nome, querido na Agenor de Campos, que é o Carlão da Imobiliária. Você tem outras pessoas que estão ao seu redor, pessoas do bem, que vão te estimulando. Falam, Júlio, Mongaguá precisa de pessoas que nem você. Né? Por que você não se candidata a vereador, quiçá até... Para trazer o sucesso da área particular ou vice-prefeito, público, né? Ou conversa com a prefeitura de você, de repente, colaborar de alguma forma. Eu falei, aí eu falei, se o povo quiser... Por que não, entendeu? Se é pro bem do povo, felicidade geral da nação. Eu digo que vou. No caso, não é digo que fico, digo que a vou. única coisa que eu não tenho problema é de assumir mais responsabilidades na minha vida. Porque eu fui pai cedo, com 20 e poucos anos, me casei cedo, eu tenho 14 anos com a minha esposa, vou para 15, eu tenho 36 anos. Minha filha mais velha vai fazer 13 anos já. A empresa com 22 anos. A empresa vai completar sólido, né? 17 anos. Sim. Então assim, vendi meu primeiro imóvel. Tem uma história sólida há quase 20 anos atrás. Então assim, comigo foi sempre tudo muito precoce. E eu não tenho problema de trabalhar.
né? Não tem problema de trabalhar. Obviamente, hoje eu busco muito mais equilíbrio. Eu sei que a política talvez desequilibre um pouco mais, que outras questões, política, tudo. né? Mas eu sei também que é um tempo, é um momento, é uma época. A política ela tem um ciclo que ela começa, ela termina. Sim. Isso é importante. E assim como ela começou para alguns, eu acredito que ela está na hora de terminar. Sim. Entendeu? E a gente tem condição, como pessoa, como liderança, como morador, de buscar um movimento diferente, entendeu? Então eu me disponibilizei. Eu estou na etapa, vamos dizer assim, do estagiário aprendendo a andar com outras pessoas da política, mas principalmente estar ouvindo quem nos interessa, que são as pessoas. Né? Cuidar de pessoas. Não é hipocrisia, nada. Não, mas isso é importante. É ver as pessoas prosperarem, uma preocupação. Na verdade, pastor, assim, você não vai fazer nada diferente do que você contou pra gente que você já faz na sua empresa, porque na sua empresa você cuida de pessoas, você ajuda as pessoas a sair, você mesmo disse, né, a sair de um lugar de estagnação e mostrar para elas um caminho do sucesso. Sim. Eu penso que também na área pública a gente precisa de indivíduos que tem esse olhar também, né? Não só do assistencialismo, vou pagar a conta de luz, vou pagar... Não, de olhar e falar assim, poxa... Precisa resolver o problema para que a pessoa consiga pagar a luz dela. Como é que eu posso propor políticas públicas para que o cara lá da Adrião Dias, lá da Marcelino, da Maria Rita, consiga falar assim, ó, que no primeiro momento ele precisa de mim, mas depois ele fala assim, ó, tô caminhando agora, consegui, valeu, obrigado, né? É importante ter essa mentalidade, né? E uma coisa assim que eu noto, até é uma preocupação que eu tenho nos meus negócios, é uma preocupação que eu levaria para a vida pública, mas é uma forma de agir, né? Que a gente, na verdade, entra naquela questão, né? Você consegue capacitar o outro desde que ele queira. Sim. Só que na vida pública, se você deixar uma pessoa trabalhando num setor de direção específico ou de cargos que exerçam a liderança, e essa pessoa não tiver a capacidade, você tem que trocar. Sim. Não é porque a pessoa simplesmente é um cargo político que você te ajudou a ganhar uma eleição, você tem que trocar, a pessoa tem que trabalhar. E se o prefeito, ou o vice-prefeito, ou o vereador, por algum motivo também não trabalhar direito, você tem que trocar. Não dá pra trocar? Sim. Você entendeu? Então, assim, uma coisa que eu falo na parte imobiliária, né? Eu falo muito pela minha experiência. Minha experiência é administrando empresas, né? Eu não sou advogado, por exemplo, para pensar numa vereança. Sim. Não é por nada, tipo, eu entendo que eu tenho que ter... Para criar leis, vamos imaginar que se um dia eu fosse prefeito de Mongaguá, ou... eu teria que ter bons vereadores. Sim. Se um dia eu fosse vereador isso é de importante. Mongaguá, eu teria que ter um bom prefeito, um bom gestor. Um bom vice-prefeito. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que ter bons diretores, qualificados, com profissional técnico. Eu sei que na política você muitas isso que eu ia falar. Tem as questões nem sempre partidárias. A gente viu isso acontecer com o Bolsonaro, né? Sim. Por melhor intenção que ele tivesse, você precisa fazer a política. Isso, a política, né? Então, mas o prefeito, o vice-prefeito, ele pode fazer a política, bota diretor competente para trabalhar. Sim. Entendeu? Não adianta colocar um cara que não entende de um departamento no departamento. Sim. Você entendeu? Sim. Hoje, por exemplo, o Júlio, o que você entende? Eu entendo de administração e eu entendo de habitação. Se eu sou um diretor da prefeitura, vai me colocar no meio ambiente? Não, cara, até posso aprender, me especializar, mas assim, a minha tendência natural é como administrador. Mas as políticas públicas vão sofrer até você aprender, né? Ou seja, isso pode passar um ano e meio, 2 anos. Tem tempo de... Não, já estamos... Dá pra Mongaguá ficar esperando não dá, anos. Tá 20 anos esperando. Já estamos há muito tempo esperando. Entendeu? Tá 20 anos esperando e não adianta, entendeu? Se você não vai na internet e aponta que tem um problema... Posso falar abertamente? Sim. Se você não vai na internet e aponta que tem um problema de mato na calçada que tá na altura do joelho, o pessoal não limpa. Sim. Você entendeu? É dificuldade. E não como que é o... esqueci o termo, cara. Como que é o nós contra eles? É o que só reclama. Só reclama, né? Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Isso, quanto pior, melhor. Se você está ajudando a pessoa, se você está ajudando um projeto político ali, você é o melhor, né? Sim. No momento que você chega e fala assim, olha, existe um ponto que não tá legal, corrija, é porque o seu diretor não está fazendo. Sim. Entendeu? Então a gente, como popular, tem que falar, como liderança tem que falar. Sim. Só que as pessoas me mandam. Elas me mandam, Júlio, vai lá. Que nem eu só citei o Florida Mirim informando que tinha mato na altura do joelho. Beleza, 3, 4 dias depois estavam limpando. Existia uma falha. Sim. Porque não foi uma falha de 3 dias. Entendeu? Talvez eles apresentem um relatório, mas assim, eu me lembro, até antes da eleição não teve limpeza. Entendeu? Florida Mirim, quem vive lá sabe. Eu morei na General de Campos, hoje eu moro no centro de Mongaguá, mas eu vivo no Florida Mirim. Então é o meu bairro
Mesmo, base, porque eu né? passo mais horas acordado no Florida Mirim, né? Porque em casa eu vou chegar agora, vou deitar, vou dormir, fico 2, 3, 4 horas acordado. Mas o Florida Mirim tava abandonado, entendeu? Na verdade tá abandonado. Se você só limpar uma rua não resolve o problema. Entendeu? Se você descer, vai descendo mais. Pega a rua do presídio, vai descendo, vira pra direita, vira pra esquerda, desce mais, você vai ver que... Eu acho que assim, falta a questão da crítica, ela existe a crítica pela crítica, Isso. e aí a gente sabe que existe a galera do quanto pior melhor. Não importa o que seja, o cara vai criticar. Ele vai criticar, ele Depois vai, eu agradeci que cortaram o mato. Sim, é importante. Agradeci, porque a gente tem que ser justo na vida. Mas, existe o cara que critica qualquer coisa. Ah, chegou o McDonald's, que ruim. Ah, chegou o Mercadão, que ruim. Ah, chegou a NASA, que ruim. Mas existe o cara que fala assim, não, o mato no bairro, esse ponto aqui no mato precisa o corrigir. mato lá no bairro tá ruim, o corte do mato, a via tá desse jeito, o postinho tá... Aí não é uma crítica é uma crítica porque você quer ver o serviço funcionar como cidadão de E outra Mongaguá. coisa, às vezes não é nem problema do diretor. Sim. Entendeu? Sim. Às vezes ele precisa ter pessoas abaixo da Sim, também, a estrutura, que né? consiga dividir a responsabilidade. Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei quando foi a vez que eu paguei a última conta da minha empresa. Porque eu tenho uma gerente que faz isso. E a minha empresa não é uma empresa que fatura milhões. Sim. Ainda, né? Ainda. Olha lá, ainda. Falei com eles, né? É o poder do ainda, né? Então assim, não é, mas você tem que delegar. Aí você tem que fiscalizar, delegar, fiscalizar, delegar. Você também não vai passar. Você é o prefeito ou o vice-prefeito. Aí você põe um diretor. Sim. Você tem que acompanhar o trabalho do diretor. Ele pode ser quem for. Tem que ter a prestação de conta, pode né? ser o melhor do mundo, você tem que acompanhar. Esse diretor, por sua vez, tem que acompanhar os demais. Não estou falando que seja fácil administrar. Eu sei a batalha que é diária para administrar uma empresa. Eu imagino que para administrar uma prefeitura seja muito mais difícil. E porque, assim, ó, um grande erro que aconteceu em São Vicente é quando entrou o Billy. O Billy, ele até tinha boas ideias. Né? Ninguém pode desmerecer as ideias do Billy. Ele era um cristão, né? Ele era da Assembleia de Deus, se eu não me engano, cristão. Ou é ainda, né, claro. Tinha boas ideias. Mas o que aconteceu? Ele não tinha ligações. Não tinha estrutura. Com os caras aonde buscava as verbas. Porque a ligação dele era o Márcio França. Na época ele rompeu com o Márcio França. E aí, lá em cima ficou fechado. Então, assim, eu entendo o que você está dizendo. Você diz assim, poxa, eu tenho excelentes ideias e pelo que tudo que você disse, você parece ser um cara muito capaz. Parece não, demonstrou isso na sua vida particular. Mas tem um ainda, mas tem um mas também. Mas não adianta você ser um excelente cara na pirâmide de cima para baixo. Você também tem que ter tem que ter o deputado federal, tem que ter o deputado estadual, tem que ter as conexões para cima também para poder trazer a verba. O prefeito teve aqui no último podcast do ano, e ele falou assim, ele explicou todo o orçamento da cidade. Ele falou assim, e o que nos salva? É as emendas. A emenda busca-se como? Na verdade, o prefeito ele é um administrador, ele administra os recursos que tem e aplica conforme Isso, aí ele falou assim, o nosso orçamento está totalmente comprometido. Então ele falou assim, como é que eu consigo fazer coisas? Através das buscativas de emenda. Vamos lá. E agora? Desculpa, mas cortar mato está comprometido? Não. Limpar bueiro está comprometido? Não. Então, assim, eu entendo que, beleza, para fazer grandes obras, o orçamento pode estar comprometido. Tem escola nova que está pronta e não colocar na mobília para os alunos entrarem. Então, assim, o que adianta fazer a inauguração da escola e não inaugurar a escola de verdade? Escola inaugurada é aluno estudando. Entendeu? Então, assim, eu entendo. Sim. Mas, assim, talvez, aí eu falo que é sempre você montar uma hierarquia de pessoas que realmente... Tanto na pirâmide... Tem coisas boas? Tem. E não é específico, não é nome de ninguém. Sim. Eu pensando como gestor mesmo, que nem eu fico bravo, por exemplo, no escritório. Elas sabem, por exemplo, sexta-feira é o dia que eu presto conta para os meus parceiros e exijo prestação de conta para mim, quem está na hierarquia. Então, na sexta eu quero saber o que eu tenho de negócio em andamento. Aí eu vou no relatório da minha gerente de crédito, que é a Viviane, e pergunto para ela se essas vendas que estão aqui estão com ela já. Sim. Porque não adianta vender na Júlia Imóveis e não entregar para o crédito. Sim. Quando tá no banco e tá moroso no banco, eu tenho que ir no banco perguntar se tem alguma coisa que eu posso fazer, tem alguma burocracia, alguma matrícula, alguma coisa. Então, assim, tem que fiscalizar. Eu entendo. Né? Se você, às vezes, como prefeito ou vice-prefeito, não tem condição de estar acompanhando tudo, ou o diretor não tem, colocar pessoas abaixo desses que façam isso, entendeu? Então, mas elas têm que prestar conta, porque eles são servidores públicos. Mas a minha pergunta é, o Júlio, quais seriam as ligações para cima
que o Júlio teria para falar assim, ó, Júlio prefeito, 2024, né, 2025, Júlio prefeito. 24. Não, mas primeiro de 25. Dia 1º de... ideia maravilhosa, projeto maravilhoso. Orçamento comprometido. Aonde busca o dinheiro prefeito? Tem que buscar com os deputados. Então, mas aí, relacionamento. Sim. Mas na verdade é assim. Existe essa consciência relacional? A consciência, com certeza. Porque com o Billy, São Vicente afundou porque ele eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos tô participando de um podcast de vocês que já tem acesso de outras pessoas. Sim. Mas se a gente não tivesse nenhuma influência, não teria a presença do ex-candidato a prefeito de Praia Grande, não teria a presença do atual prefeito de Mongaguá. Entendeu? Não é só isso, de pessoas ligadas à gestão. Então, é isso que a gente não é inimigo de ninguém. A gente pode. Só que eu entendo assim, que tá na hora de mudar. Tá na hora de. Você entende? Eu não represento, na minha opinião, eu não represento a continuidade. Eu represento o quê? Vamos aproveitar o que tá bom, mas vamos corrigir o que não tá. E tem coisa que o prefeito não vai conseguir passar pro próximo, e o próximo não vai ser igual ao prefeito. Não, sim, claro. Ele não vai apontar, por exemplo, você é o prefeito. Se você aponta o Wagner na minha indicação, mas o Wagner talvez não pense igual a você. Então a população não é boba. Ele vai para um outro caminho. A população tá com acesso à informação. Né? Então, assim, quanto a relacionamento, hoje eu só cheguei onde eu tô porque eu consegui melhorar a minha forma de ser. Mas você entende que não é uma crítica, é uma informação, né? Sim, não, e é válido. Inclusive, na verdade, eu vou ao encontro que você está falando. É fundamental, na verdade, buscar as emendas. Eu acompanhei porque meu irmão mesmo buscou emenda com o Major Olímpio, com o Luciano Batista, deputado. Isso é importante. Entendeu? Eu tenho, por exemplo, contato com. O Júnior Bozella. O CAPS foi ele que mandou recurso. Legal. Ele mandou 2 milhões. Pode ser que eu cometa algum erro de números, tá? 2 milhões de reais para, inclusive, o CAPS e pavimentação de Mongaguá. Então, assim, eu nem vereador era, nem pré-candidato a nada era, e eu fui como presidente do PSL trazer para a cidade. Teve um apoio, e teve um único apoio político de vereador do PSL que teve, foi do Carlão. Não foi de nenhum outro. Entendeu? Então aqui é crítica mesmo. Porque os caras ganham na legenda e depois somem. Isso é verdade. Entendeu? Beleza, mas a eleição chega e os nomes mudam. Entendeu? Os nomes mudam. O povo ele quer mudança. Entendeu? O povo ele quer mudança. E a gente tá num momento de mudança, né? Assim, vamos imaginar, você que falou, né, da proposta, vamos imaginar a gente pega e concorra a uma eleição e se torne prefeito ou vice-prefeito ou vereador. Não vamos colocar nenhum cenário. A minha intenção não é legislativo, já deixo isso claro. E se alguém tem alguma dúvida, que já ficou. A minha intenção não é concorrer ao legislativo e eu não concorrerei. Isso você pode ter essa certeza. Entendeu? Eu imagino que assim, o que a gente precisa, na verdade, como cidadão, como liderança, é buscar algo mais no coletivo. Né? Então eu participo hoje, por exemplo, tem uma frente ampla de oposição, na verdade é uma frente ampla Mongaguá, mas ela é de oposição. Né? Se ela fosse de situação, não seria tão ampla. Normalmente a situação é mais restrita e a oposição deveria se unir para poder propor algo diferente, independente de quem ganhe. Né? Então, assim, a gente está na fase, na frente ampla, de ouvir realmente as políticas públicas, que precisa ser melhorado. Cara, eu sou um aprendiz e você até o último dia da minha vida. Né? Agora, eu não me apego, assim, de verdade, o pessoal que trabalha comigo pode falar mais do que eu. Eu não me apego à necessidade de ser um prefeito ou ser um vice-prefeito. A vaidade, né? Eu não tenho essa vaidade. O que eu sinto no meu momento de vida é que eu tenho condições de colaborar, assim como eu colaborei no processo eleitoral anterior, colaborando com a candidatura de outros. E eu deixei o meu nome disponível para um grupo de pessoas que cada dia está aumentando. Né? Saiu a pesquisa da Badra. Na espontânea, colocaram... Espontânea é aquela pessoa que chega e fala assim... Você já pensou em alguém para pré-candidato, né? Se fosse isso. Vamos colocar o termo pré, né? Pré-candidato a prefeito para 24. Saiu o Júlio da Imobiliária, saiu o Diego Domingues, saiu o Paulinho da Paulo Mar, saiu o Mourão, saiu o Moura, saiu o Rafael Redó, saiu até o Março. Entendeu? Nosso nome saiu na espontânea. Então, vamos colocar que 95% das pessoas, essa pesquisa é real. Mas adianta botar lá no Facebook que não é real. 95%, mais ou menos, tá? 95% das pessoas, elas ainda não sabem em quem votar. E das que elas imaginam que elas votariam, apareceu o nosso nome. E ninguém me ligou e falou assim: Júlio, passaram a pesquisa aqui e falei seu nome.
Ninguém me ligou. Então algum popular falou meu nome que eu não sei quem é. Espontaneamente. Ou assim, alguns populares falaram meu nome e eu não sei quem é. Isso te estimula? Claro. Com certeza. Participar. Pô, eu tenho um enorme... Você eu tô conhecendo, né? Sim. Mas sim, eu tenho um enorme respeito pelo Wagner. Nós já tivemos outros contatos juntos. Sim. Né? Com o filho dele também. Sim. Então, assim, ser convidado a participar com vocês, para mim é uma honra. Sim, para nós também. E eu poder levar, entendeu? Que não seja, de repente a gente não seja a pessoa que muda a situação, porque a gente sozinho não faz nada. Não, mas que a gente possa colaborar, como eu venho colaborando. Então, eu não tô... ninguém vai cair de paraquedas. Não, justamente eu fiz essa provocação justamente para passar para pessoa, passar para as pessoas isso, porque senão, às vezes... Porque às vezes a pessoa vai assistir, né, no gravado e fala, mas quem é esse cara? De onde ele vem? Pra onde ele vai? Sim. Então, assim, não é um cara que um dia acordou e falou assim, quero ser político. Não, você tem uma história familiar na política, né? Você vem construindo uma história. Então não é um cara que um dia acordou, tô com dinheiro no bolso, quero ser isso. Não. Então você tem. Por isso que eu perguntei. Eu gosto muito do. Uma característica minha é gostar de desafios, né? E gostar de trabalhar. Né? Então isso é uma característica minha. Sim. Então, assim, tudo aquilo que me desafia me atrai. Sim. Nos negócios funciona dessa forma. E na vida pública vai funcionar da mesma forma. Né? Agora, o que eu quero é contribuir. E eu acredito que a contribuição minha vai ser num processo de mudança, não é num processo de continuidade, entendeu? Eu acho muito importante esse bate-papo. Por quê? Porque pessoas que têm vontade de contribuir, que se prepararam, né, isso é importante, para a sua vida pessoal, para a sua vida empresarial ou para a profissão que tem. E através desse preparo, olha para a questão política e fala, poxa, eu posso contribuir. Quanto mais pessoas com essa característica, melhor. É o que tem faltado muito no Brasil, exatamente. Né? Chega, gente. Chega de tiririca. E é bom ele me colocar no debate que a gente vai se preparando para televisão. É verdade. Santa Cecília Sabe, chega de tiririca. Sim. Chega de votar em palhaço. Pior que tá, fica, né? Pior que tá, fica. E foi comprovado. Foi comprovado. Então, assim como existe